Amém, irmãos? Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Eu, antes de mais nada, da última vez que a Marta tinha pedido para mim ministrar alguma palavra aos irmãos, ela não tinha me avisado do horário, né? Porque o dia de quinta-feira tem um horário um pouco reduzido, e eu comecei a falar. Aí eu fui ver, já era 9 horas, porque eu estava na cabeça que era 9 horas, né? Mas era 8h30, né? Eu peço desculpa aos irmãos, mas essa vez eu não vou me prolongar tanto. Vai ser algo bem sucinto, rápido. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6. Uma palavra que veio ao meu oração assim esses dias. Não é algo que eu preparei hoje, mas é algo que já vem ressoando no meu oração, né? Lá no capítulo 6, a partir do versículo 5. Porque eu tô com a na minha forma de ler a Bíblia, sempre que eu vejo algum termo ou algo que é uma primícia, que é um marco, ou algo que está sendo feito pela primeira vez, eu vou ficar atento. E aqui nesse texto, é o momento que o Senhor Jesus ele vai ensinar os discípulos a forma de orar, como é para ser feito após o conhecimento de Cristo. Nós sabemos que Cristo é um nome dado àquele que foi enviado por Deus, porque Jesus, existe diversos Jesus na época, ainda hoje existe Jesus, mas o Cristo é apenas um. Sem a palavra Cristo, de Jesus Cristo, não teria sentido. Ele seria só o Jesus de Maria. Mas quando se coloca Jesus, o Cristo, é o Cristo enviado de Deus, Filho de Deus. Queria iniciar aqui com os irmãos, lendo aqui o versículo 5, eu vou me ater só mesmo no livro de Mateus. De certa forma é uma ministração ao mesmo de expor o texto aqui. Não vou me ater em outras passagens bíblicas. Versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando a gente começa a analisar os textos bíblicos, as passagens, analisando tudo que está por trás de cada versículo, de cada palavra, a questão ortográfica, a questão gramática, a gente começa a observar a profundidade que é a Bíblia e os ensinos e o quanto ela é a multiforme sabedoria de Deus. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. Os hipócritas, eles oram onde? Nas sinagogas. Sinagogas, naquele tempo, eram os templos. Hoje nós temos... Ainda bem que hoje em dia a gente não tem nenhum hipócrita que ora de forma eloquente, usando de sua sabedoria, usando de seu entendimento, do seu intelecto. Ainda bem que a gente não tem esse tipo de oração hoje, né? A gente vai ver lá em Coríntios que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E toda a loucura de Deus, a sabedoria do homem não é nada. Não se compara nada até a loucura de Deus. A gente entende que
Se a gente quiser ter uma comunhão e compreender e conhecer Cristo, a gente não pode se ater ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, à nossa expertise, a tudo aquilo que nós já aprendemos no nosso conceito natural. Porque as coisas espirituais são loucura para as coisas naturais. Tu, porém, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e a teu pai, que está em secreto, te recompensará. Nesse versículo 6, eu acho interessante a questão, entra no teu quarto. Rapaz, entra no teu quarto dá o sentido de intimidade, né? A questão de quarto é o lugar mais íntimo da casa, ou no nosso coração, no nosso entendimento, no nosso centro. É aquele lugar que ninguém conhece, aquele lugar que está os nossos pensamentos maldosos, aquilo que nós não temos coragem nem de falar com aquelas pessoas que estão próximas a nós. Mas aqui Cristo está indo muito mais profundo, porque entrarás no teu quarto e fechando a porta. Só vai entrar se estiver do lado de fora. E a minha pergunta é, você está fora de onde? Você está fora do quarto da tua casa? Ou fora do quarto da casa do Senhor? O Senhor, em toda a Bíblia, Ele quer se revelar a nós como Pai e não como Deus. A gente vê as maravilhas que Ele fez, os milagres, mas Ele não quer ser revelado no seu poder naquilo que Ele pode fazer. Eu acho interessante que quando a gente vai ver a formação do mundo, né? E haja luz, e haja firmamento, haja os animais, Ele só usou do seu poder. Mas quando Ele veio para criar o homem, Ele usou da sua vontade. Porque Ele não queria manifestar no homem o seu poder. Ele queria manifestar no homem a sua vontade. E a vontade que o Senhor quer é aquela que Ele iniciou lá no Éden. Mas a gente sabe que o primeiro Adão não continuou o que o Senhor projetou, porque deu o livre-arbítrio. Mas veio o segundo Adão, Cristo, que esse cumpriu e fez tudo aquilo que o Pai queria que fosse feito. Ele cumpriu toda a vontade do Pai. E eu quero que os irmãos entendam que quando o Senhor fala, entrar no teu quarto, fechar a porta, o quarto da casa do Senhor, porque o Senhor quer que nós, todos nós, reconheçamos Ele como nosso Pai. E orando, versículo 7, e orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes deles pedir. Às vezes a gente só muda o conceito, a gente fala que as pessoas são idólatras, as pessoas adoram ídolos, mas muitas vezes nós nos comportamos como essas pessoas, porque a palavra do Senhor fala, aí a gente usa até a palavra, pedir e dizendo que o Senhor vai dar, né? Mas o sentido do pedir lá, se você for olhar todo o texto, não tem nada a ver com um pedir para si, ou uma recompensa. Porque aqui a gente pensa que é que nem um menino pedidão, ou um menino antipático, ou um menino insistente, que de tanto a gente pedir, o Senhor vai dar. O Senhor fala que o Pai, antes mesmo da gente pedir, Ele já sabe
nós que somos pais, nós que ficamos atentos aos nossos filhos, a gente sabe muito bem, só pelo gesticular dele, quando ele está querendo alguma coisa. E imagina Deus, se ele não vai saber o que você quer. O Senhor quer se revelar a nós como Pai, e não mediante ao seu poder. Porque todas as pessoas que buscam a Deus mediante ao seu poder, eles buscam referente a um senso de merecimento, a um senso de retribuição. Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, aí o Senhor vai me abençoar. Irmãos, entendam, a bênção já está posta. O Senhor já morreu por você. Você já tem todo o poder e toda a graça dada por Cristo. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. Basta nós acessarmos na casa do Pai. Muitas vezes o Senhor, Ele quer nos dar algo, aquilo que está no nosso coração, mas Ele sabe que nós não estamos preparados para isso. E o não dele, ou espere, é uma resposta. E às vezes a gente não tem uma resposta de Deus, mas a não resposta já é a resposta. Muitas vezes nós, como pais, os nossos filhos estão falando com a gente, pedindo alguma coisa, o que a gente faz? Se cala. Porque se a gente for falar alguma coisa, ou a gente vai brigar, ou vai bater. Eu não sei de vocês, mas meu amigo, a Eloá, às vezes, meu amigo começa a pedir a ela, Senhor, Eloá, vai bem ali para o lado, por favor, vai bem ali para o lado. E muitas vezes a gente tem essa tendência de querer só o Deus das bênçãos. E a gente faz isso com sinceridade de coração. Isso é sincero. É altamente sincero. Eu não estou dizendo que eu não me eximo também disso. A sinceridade do nosso coração, o fato de nós estarmos vindo aqui, a gente, aqui em um culto, a gente vem, eu vou lá receber, para esperar que o Senhor se manifeste através das palavras, através das músicas, através de uma oração, do testemunho. Irmãos, o Senhor Jesus, antes de nós sairmos da casa, Ele já se fazia presente aqui. Nós não estamos aqui para escutar louvores, nós estamos aqui para comer. Não, meus irmãos, nós estamos aqui para manter a comunhão, porque o Senhor já se faz presente aqui. O Senhor já derramou as suas bênçãos em nossas vidas. Aí o Senhor Jesus, ensinando os discípulos, ele começa a orar. Aí eu comecei também a analisar esse texto aqui de forma isolada por versículo, por palavra, por a questão gramatical, os verbos que ele usa, os pronomes. Aí o Senhor Jesus fala: portanto, vós orais assim, Pai nosso. Aqui quebrou todos os paradigmas, todas as regras, tudo que até então já havia sido estabelecido. Eu acho interessante que a gente vê os homens da fé, os homens de Deus do Velho Testamento, homens de oração, homens de fidelidade, homens mesmo que eram justos, como assim o Senhor falava. Eu vou pegar aqui só umas pequenas inícios das orações de alguns desses homens. Moisés, certa vez, ele orou: por que, Senhor, se acenderia a tua ira contra o teu povo, que irastes a terra do Egito com grande força e com forte mão? Aqui, quando ele fala de forma exclamativa, é mesmo tentando chamar a atenção pelo gritar, pelo se humilhar, pelo se jogar o pó em terra. Muitas vezes eles se colocavam de saco, eles tentavam de alguma forma chamar a atenção de Deus. Mas naquele tempo Deus já se fazia presente e queria ser reconhecido como Pai. Aí vem a oração de Davi: quem sou eu, Senhor Deus? E o que é a minha casa? Aí vem a oração de Salomão: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu,
Aí vem a oração de Neemias. Neemias, aquele juntamente com Esdras, foi o que iniciou a reconstrução dos muros de Israel, né? Neemias, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. A oração de Daniel. Nós sabemos o quanto Daniel era um homem de oração. Certa vez ele passou 21 dias orando, esperando a sua bênção. E o Senhor, no momento que ele curvou o rosto para orar a Deus, o Senhor já havia abençoado ele. E aí o início da oração dele vai assim: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí voltando para o versículo 9. O Senhor Jesus começa como? Pai nosso, que está no céu. A gente esquece que o Deus que está lá no céu, assim como o Senhor se revelou, Ele é o nosso Pai. Nosso Pai, não é meu Pai. A gente às vezes faz uma oração: ó Deus, se possível, afasta aquela pessoa. Ó Senhor Deus, se possível, me dá essa bênção, tira esse negócio dessa pessoa e dá para mim, ou alguma coisa assim nesse sentido. Sendo que o Senhor se revela como Pai, não só para a gente, é Pai de todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Muitas vezes nós nos colocamos em alguns como é que eu posso dizer? Em algumas atividades, um exemplo que é usado muito em igrejas pentecostais, é a questão do subir do monte, né? A gente vai subir no monte para se aproximar mais de Deus, aí usa como desculpa para não ter interferência de nada, para ter um momento mais íntimo, aquela questão, aquela roda, aquela família. Mas o Senhor fala: venha o teu reino. Meus irmãos, eu lembrando aqui agora, em que passagem da Bíblia, que história da Bíblia vocês lembram pessoas que se juntaram para querer chegar no céu? Na Torre de Babel. E vocês sabem o que aconteceu, né? O estrago que foi na Torre de Babel. O Senhor, Ele quer se revelar não como um Deus poderoso. Ele é poderoso, mas não como em poder, que está sentado em... Não, o Senhor habita em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos, assim como Cristo, também filhos de Deus. O Senhor Jesus, em nenhum momento da sua trajetória, dos seus 3 anos de história pregando o Evangelho e mostrando de como é ser um filho, em nenhum momento ele quis se revelar em poder ou como Deus. Ele sempre se revelou aos discípulos e às pessoas ao redor como um filho. Paulo já fala que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo, em que sentido? Da forma de como agir com o Pai. E aqui, quando ele começa a oração, ele não vai começar: Pai nosso, que estás no céu. Não, meu irmão, Pai nosso, que estás no céu. Porque ele tem a plena certeza que Deus já se faz presente. Venha o teu reino. O Senhor, Ele não quer que a gente vá subir ou algo. Não, o Senhor já está. O reino de Deus, Ele já desceu. Ele já está aqui. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aqui é um negócio bem interessante, que o pão nosso é de cada dia, não só o pão físico, o pão material, ou algo do tipo, mas o pão espiritual. Nós precisamos estar meditando, porque o Senhor Jesus é o pão da vida. E o alimento que ele usa como alegoria é a Bíblia Sagrada para nós estarmos nos alimentando. E o mais interessante, o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Muitas vezes nós queremos usar das nossas sementes como cereais. Aí alguém pode perguntar, mas qual é a diferença de sementes e cereal? Cereal é algo que a gente armazena. A gente deixa em sacola, deixa em armazéns, para poder ser consumido posteriormente. Mas, diferente da semente, a função específica de uma semente é semear, plantar, ser plantada. Nós precisamos, antes de tudo, até quando ocorre a Santa Ceia, o Senhor parte o pão antes de comer. Antes de fazer tudo, ele abençoa o pão, primeiramente, ele reparte o pão. O que foi que, lembrando agora, o que foi que Eva fez? Eva comeu primeiro para depois repartir. Aí a gente vê o que foi que aconteceu, né? Porque muitas vezes a gente quer, não, primeiro vou fazer aqui meu pé de meia, eu vou primeiro aqui em casa, comer primeiro, garantir primeiro, para depois repartir. O Senhor Jesus, lá na Santa Ceia, ele primeiro repartiu, abençoou, e depois que eles comeram. Lá também na multiplicação dos pães e dos peixes por duas vezes, antes do pessoal comer, ele também primeiro repartiu. Interessante. E perdoa-nos, versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Ah, rapaz, isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte demais. Agora imagina aí, a gente vem com sinceridade ao encontro do Senhor, a gente ora ao Senhor com sinceridade, e o Senhor fala, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Imagina se o Senhor fosse perdoar a gente só mediante algo que a gente merece. A gente sabe que a gente merece, né? Se a gente fosse basear só o que a gente merece, meus irmãos, nós não estaríamos nem aqui. Mas o Senhor é misericordioso e a sua longanimidade, a sua benignidade dura para sempre. Porque o Senhor sempre está esperando o reconhecimento nosso, que nós somos filhos dele. Desde o nosso nascimento, nós já nascemos salvos. Por que eu digo isso? Porque o Senhor morreu lá na cruz para nos salvar. Nós já estamos salvos. Muitas vezes o que é que a gente faz? A gente faz como o filho pródigo. O filho pródigo, ele era filho, ele nasceu herdeiro. Mas ele, por escolha, ele resolveu sair. E o detalhe, muitas vezes a gente fica olhando assim, rapaz, porque a gente olha a parábola do filho pródigo, antes dela vem duas, né? Mas eu creio que são a mesma história, o mesmo sentido com história diferente, porque a primeira parábola é a da ovelha perdida, né? A segunda parábola é da dracma perdida, e a terceira parábola é do filho pródigo. E quando é uma ovelha perdida, o seu pastor vai atrás dela para resgatar, deixa as 99 que estão bem, que estão tranquilas, e vai resgatar. E o que eu vejo interessante, a dracma, aquela que está em casa, a mulher, de forma diligente, limpa toda a casa, ajeita para poder achar a dracma. E na do filho pródigo, o pai vai atrás? Não, ele fica esperando. Porque a pessoa escolheu não fazer parte da família. Não escolheu ser filho. São nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio de escolhermos ou não sermos filhos. Nós já nascemos filhos, mas mediante o decorrer da vida, nós achamos que o nosso entendimento é maior do que o entendimento que o Senhor nos dá. Nós achamos que a nossa verdade, com V minúsculo, é maior do que a verdade
Cristo Jesus. Versículo 13. E não nos deixei cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Aí aqui no versículo 13, aqui é um negócio interessante, não nos deixe cair em tentação. Não é livrar a gente do pecado, não é tirar a gente do lamaçal. Não, ele fala, não nos deixe nem que a tentação chegue. Muitas vezes a gente fica, não, pai, não tem problema nenhum, não, não é nada não. Eu acho interessante uma alegoria que eu vi de um sapo, que quando a gente pega um sapo e joga ele dentro de uma água fervente, o sapo, ele automaticamente pula, ele nem fica lá dentro. Agora, se você pega um sapo, bota na água fria e começa a esquentar essa água de pouquinho, o sapo morre lá dentro, porque ele se acostuma, ele não tem a sensibilidade de ver que aquela água está matando ele. E muitas vezes o diabo ele só vai usar da gente, só vai tentar nos afastar de Cristo usando a própria Bíblia. O diabo veio tentar Cristo lá depois que ele foi atizado, ele usou a Bíblia. Ele usou uma verdade que não era a verdade. Porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas usando da Bíblia de usar para dar as suas desculpas, diversas desculpas, para vir de a favor com o que elas estão fazendo. Não estou afastado porque não, eu tenho um Cristo na minha vida e isso é suficiente. E usa a Bíblia, dizendo que não há necessidade. Usa texto sem contexto, usa texto sem nexo. Muitas vezes nós usamos a própria Bíblia, a Bíblia que é uma verdade, para confrontar a verdade que é Cristo. Usamos a Bíblia para deixar uma pessoa magoada, usamos a Bíblia para se engrandecer em algum sentido. Nós usamos o diabo usou a Bíblia para tentar Cristo. E aqui, no versículo 13, ele vai falar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando eu queria aprofundar um pouquinho mais com os irmãos, mas eu acho que é o suficiente. Quando eu comecei a analisar, a buscar no Senhor o entendimento de Deus como meu Pai, a mudança de mente é algo absurdo. Quando a gente começa a ler os textos, a gente começa a ver no Velho Testamento, os homens sempre buscavam ao Senhor como retribuição, como fosse algo que não pertencesse a eles. Por isso que muitas vezes nós caímos, nós entramos naquele senso de merecimento, e quando o Senhor frustra as nossas expectativas, foi Deus que não me abençoou. Muitas vezes que Deus não lhe dá, é a maior bênção da sua vida, mas você está naquela expectativa, eu quero e vou buscar. Eu não busco o que a vontade do Senhor quer para a minha vida. Não, eu primeiro crio aquele pensamento, eu quero isso. E eu vou tentar transformar o coração do Senhor, mover céus e terras para mim alcançar aquele objetivo ou aquela suposta bênção. E quando ela não vem, o que acontece? Se frustra. As pessoas, muitas das pessoas que pedem algumas coisas para Deus e não são atendidas, elas se afastam de Deus, ficam com raiva de Deus. Os ateus, se a gente for observar, 99,99% deles, eles são frustrados, eles têm raiva porque não foram atendidos. E o Senhor fala que, entrando só um pouquinho nessa questão de ser atendido, o Senhor fala, lá em Tiago, o irmão de Cristo fala que a gente não tem as nossas orações atendidas porque a gente pede mal, pede para o nosso próprio eleito.
E é, novamente, com sinceridade de coração. Eu não estou dizendo que é algo que não é sincero, que vocês estão mentindo. Vocês estão com a alta sinceridade. Mas esse não é o objetivo de Cristo, é de Deus. Cristo veio aqui para revelar o Pai, e assim como Deus mandou Cristo para ser revelado. Nós temos que ter Cristo, não para ser entendido, mas sim para ser conhecido, porque é através do conhecimento que temos de Cristo, de como Ele se portou aqui na Terra, que nós vamos alcançar a paternidade de Deus. Cristo, aqui na Terra, veio ser o nosso irmão. E Cristo mesmo fala, eu não lembro qual é a passagem, mas ele fala que o jugo dele é suave. Nós sabemos, eu não sei se os irmãos sabem, jugo, antigamente tinha um negócio que botava no pescoço de jumento, ou de boi, e ficava um boi experiente e um boi um pouco novo. E esse boi experiente, os dois ficavam sobre um jugo. Esse jugo é uma madeira que ficava os dois andando junto. E o mais novo ficava acompanhando esse mais velho, que já sabia os caminhos, que já sabia onde é que ia. E o Senhor fala que o jugo dele não é que nós não teremos a nossa carga, mas nós estaremos juntamente com Cristo, e Jesus veio nos mostrar como alcançar essa paternidade aqui de Deus. Nós temos que ter essa consciência, que Deus não quer se revelar mediante ao seu poder. Se nós estivermos atrás de Deus, de Jesus, só mediante a manifestação do seu poder, nós só estamos agindo mediante aos nossos instintos. Um cachorro, ele é instintivo. Ele só vai atrás do dono quando ele está com fome, quando ele quer alguma coisa. Os animais, tudo que há, a gente já sabe que é instinto. Por quê? Eles só vão atrás, porque eles têm alguma coisa, recebem, depois volta. Lá no Velho Testamento, as pessoas, o povo no deserto, o povo lá já em Canaã, eles caíram por diversas vezes por esperar Deus, especificamente, a recompensa. Vinha Deus, se o Senhor me abençoar, o Senhor abençoava. Demorava um pouquinho, esquecia. Porque eles não estavam entendendo o que Deus queria. Deus não queria se manifestar mediante o seu poder, mas sim em sua paternidade. Eu fico observando o Cauê, às vezes eu fico olhando ele parado, aí eu fico olhando ele preocupado com o boleto que ele tem para pagar. O Cauê fica paradinho lá, olhando para cima, pensando no boleto que ele tem que pagar, o que ele tem que fazer no dia seguinte, quais são os leões que ele tem para derrotar. Meu irmão. Meu irmão, o Senhor fala que se nós não sejamos que nem criança, nós não herdaremos o reino. O Cauê não está nem aí para o que está acontecendo, meu amigo, porque ele sabe que ele tem um pai lá que vai estar lá por ele. E o Senhor Deus quer que nós sejamos como uma criança dessa, que tem a plena certeza que o Deus dele já sabe o que ele está precisando antes mesmo de pedir. Jó, certa vez, estava já no final lá do livro de Jó, ele não estava entendendo o que o Senhor queria se revelar a ele. Ali em Jó eu vejo um exemplo grande no Velho Testamento do reconhecimento da paternidade de Deus na vida de uma pessoa. Jó, quando fala que ele só conhecia Deus de ouvir falar, mediante a manifestação do seu poder. Ele sabia das coisas que já tinham acontecido, mas quando o Senhor Jesus começou, o Senhor Deus começou a falar para Jó das constantes universais para ele, de tudo
que acontece. Você estava lá quando eu fiz o sol, você estava lá quando eu fiz o firmamento, você estava lá quando eu fiz a água. Ele começou a descrever toda a sua manifestação de poder para Jó. E Jó reconheceu a paternidade de Deus na vida dele, ao ponto dele não mais pedir para o Senhor explicar o que estava acontecendo na vida dele, não pediu mais para o Senhor abençoar ele, não pediu mais para o Senhor curar ele. O que foi que Jó veio pedir quando ele estava em plena confiança de quem era o Deus dele? Ele orou pelos seus ofensores. Os seus amigos, os amigos deles ofenderam Jó, e o Jó ficou com o ego ferido. E quando ele reconheceu a paternidade de Deus, Jó teve a sua libertação, porque ele não estava mais preocupado, porque ele sabia o pai que ele tinha. Ele começou a orar pelos seus amigos. Se nós estamos aqui simplesmente para buscar a salvação de Cristo, não se vale nada, porque nós já somos salvos. O Senhor já morreu e nos salvou. Basta nós aceitarmos a paternidade de Cristo. E o Senhor Jesus, ao se manifestar lá em Pentecostes, lá em Atos 2, ele fala que o principal motivo do Espírito Santo ter se manifestado ali foi para que nós possamos ser testemunhas de Cristo. Eu não vou dar testemunho de Cristo, eu não vou dar testemunho de uma pessoa que está ali do lado, não. Eu não vou, porque muitas vezes a gente vê no tribunal de júri, em filmes, alguma coisa assim, a pessoa vai dar um testemunho de uma pessoa que está ali, sentada ali. Mas não, o Senhor quer que nós sejamos testemunhas vivas dele. O mesmo Cristo que veio, morreu, é aquele que habita em nós. E o Senhor quer que nós sejamos pequenos Cristos. O Senhor quer que nós imitemos ele. Se ele fala para nós imitarmos ele, com certeza nós podemos fazer, não por nossas forças, porque assim como Paulo fala, quando sou fraco é que sou forte. Se você quiser, pela força do seu braço, conseguir algo, meu irmão, você vai ficar cansado, porque você está agindo fora do propósito do Senhor. E o nosso propósito principal não é se salvar, mas salvar outras vidas. Amém, irmãos? Queria orar para a gente finalizar.